Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia com o que acontece de mais importante na economia e no agronegócio. Hoje é sexta-feira, 18 de abril de 2025. Veja agora os destaques desta edição. Feriado de Sexta-feira Santa traz boas perspectivas para o setor brasileiro de pescados. Inteligência artificial se torna aliada no combate às plantas daninhas nas lavouras de cana-de-açúcar. Na previsão do tempo, março de 2025 se consolida como o 21º mês seguido com temperatura média mais alta do que na era pré-industrial. Crescimento na produção de etanol de milho levanta dúvidas sobre equilíbrio entre demanda interna e exportações. Tema para o quadro Commodities em Foco. E mais, clonagem inédita de araucária e avanço de eucalipto mostram novas oportunidades para a silvicultura no Brasil. Tem ainda as cotações, análises e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. A gente começa o Mercado e Companhia lembrando que hoje é celebrada a Sexta-feira Santa em todo o território nacional. E por isso, a B3, Bolsa de Valores brasileira, não opera. Os mercados internacionais também não abrem. Na próxima segunda-feira, feriado de Tiradentes, as negociações também estarão suspensas. Portanto, não há pregões. As atividades voltam normalmente na terça-feira, 22 de abril, das 10 às 5 da tarde. O feriado da Páscoa é considerado o Natal do setor de peixes no Brasil. Isso porque a demanda por pescados costuma ser, em média, 30% superior nesta época do ano, em todo o país, né? Esse foi o assunto de uma entrevista com o presidente executivo da Associação Brasileira da Piscicultura, o Francisco Medeiros, no Rural Notícias. Acompanhe o trecho. A oferta de pescado é bastante satisfatória e um fator mais importante. Diferente da Páscoa de 2024, principalmente os peixes de cultivo, tilápia e tambaqui, nós teremos uma manutenção de preços ao produtor. Isso se deve principalmente em função da grande oferta, da grande produção que nós tivemos em 2024 e agora em 2025, o que permite ao consumidor encontrar, inclusive, promoções na Semana Santa de pescado. Para nós, esse ano coincidiu uma boa oferta nesse período de quaresma, então todos os locais de vendas estão bastante abastecidos e com preços bastante competitivos. Então, uma boa Semana Santa de preços assim muito justos, diferente inclusive do que às vezes se observa para outros produtos da cesta básica. Às vezes tem determinado produto que mistura ali com peixe que não está tão bem. Mas o peixe tem várias opções para fazer, na dúvida, faz assado. Perfeito. Ô Francisco, agora uma dúvida. Ações como a Santa Feira do Peixe, aqui na CEAGESP, elas são realizadas por todo o país? Como que os comerciantes se preparam para essa semana tão especial? Bom, a gente sempre brinca que esse período é o nosso Natal. É um período de maior comercialização. Em média, no Brasil, a gente tem um acréscimo de 30% nesse período. Em todas as regiões, nós temos uma comercialização bastante acentuada, os pontos de vendas aumentando os seus espaços, e aqui nós temos o caso da CEAGESP em São Paulo, mas assim, em todas as principais capitais e principais cidades brasileiras, teremos um número mais significativo de pontos de venda de pescado. Isso principalmente para atender a demanda do produto. Nós estamos num país majoritariamente católico e isso já é uma tradição aí que já são mais de 5 séculos. Os preços dos produtos mais procurados na Semana da Páscoa no país tiveram queda de quase 0,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. A batata e a cebola foram os itens que puxaram os valores para baixo. A queda no valor da cesta de produtos da Páscoa deste ano foi de 0,43%. É o que aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dos 11 produtos analisados, 5 registraram queda e 6 tiveram alta. A diminuição foi verificada no preço da batata inglesa, que, em comparação à Páscoa passada, a queda foi de mais de 40%.
A cebola caiu 37%. O tomate, o arroz e os pescados também ficaram mais baratos. Já as elevações ocorreram no azeite de oliva, com alta de mais de 12%, o ovo de galinha, azeitona, achocolatado em pó e chocolate em barra e bombom ficaram mais caros, além do alho, que a alta foi de 26%. Considerando o todo, ainda é um valor abaixo do ano passado e as estimativas de vendas são positivas, levando em consideração que o mercado de trabalho está mais aquecido do que na mesma época do ano passado e, com isso, o maior poder aquisitivo da população. A seguir, a AgroBrasília deve receber mais de 170 mil visitantes na edição deste ano. E ainda, inteligência artificial se torna aliada no combate às plantas daninhas nas lavouras de cana-de-açúcar. Os detalhes no próximo bloco. Estamos de volta. Com data marcada para acontecer entre os dias 20 e 24 de maio, a AgroBrasília tem como tema o cooperativismo e as novas tecnologias. O evento, que acontece no Parque Tecnológico do Copadef, espera receber mais de 170 mil visitantes na edição deste ano. O jornalista Marcelo Dias conversou com o presidente da cooperativa que organiza o evento. E neste ano, a AgroBrasília traz um objetivo em comum: os produtores de olho nas inovações tecnológicas. Para comentar um pouco mais sobre esse assunto, eu trouxe aqui no estúdio hoje José Guilherme, que é o presidente da Copadef e um dos organizadores do evento. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tá certo, obrigado, prazer estar aqui. Bom, a programação está bem extensa esse ano e sempre o foco é o cooperativismo olhando para a inovação tecnológica. Exato. A gente vê a AgroBrasília como uma oportunidade do produtor ter conhecimento das tecnologias que estão sendo desenvolvidas. A gente sabe que o Brasil ele tem um grupo grande de empresas que atua na área de equipamentos agrícolas, de insumos agrícolas, e todo ano eles estão renovando os seus parques de máquina, trazendo coisas novas, e a gente acha muito importante que o produtor tenha essa oportunidade para poder ver os equipamentos, avaliar, ele pode comparar um com o outro, e ali na feira a gente já traz assim as instituições financeiras também, e aí de uma maneira que o produtor possa fazer essa união, assim, o produtor, o equipamento, o fabricante, o agente financeiro, quem sabe leva alguma coisa nova, uma tecnologia nova para a casa dele. Aliás, né, o produtor sempre fica de olho nessa questão dos recursos, né, dos créditos. E aí tem uma rua ali, uma avenida só com as principais instituições para oferecer crédito. Esse ano, como é que estão as aberturas aí para as instituições oferecerem créditos aos produtores que participam? Olha, a gente vive um momento desafiador, né? Nós sabemos do juro, né? Os juros tão altos. Mas assim, os bancos sempre participam, os bancos se esforçam em trazer oportunidades, em trazer crédito, né? Nós temos aqui no Planalto Central, então a gente tem a questão do FCO, que é uma grande oportunidade para o produtor. A gente acredita que as empresas também vão estar trabalhando com promoções, com equipamentos nos preços adequados. Então a gente acha que o produtor, assim, nós viemos agora de uma safra de soja muito boa, né? E nós temos agora, felizmente voltou a chover, né? Eu acho que a safrinha também vai ser uma safrinha no final, apesar de todo o desafio, vai ser uma safrinha boa. Então eu acho que os produtores vão estar num bom momento para fazer negociações. Eu acho que agora a gente vive também até numa questão internacional, num momento que eu acho que vai ser muito positivo para a agricultura brasileira. Então acho que é a hora realmente do produtor investir. Ele não pode deixar para trás. Se o produtor deixa de investir muito tempo, ele fica defasado e ele vai ter que correr muito mais depois para se atualizar. O pavilhão de inovação e tecnologia também traz novidades este ano? O pavilhão de tecnologia já é o segundo ano que nós estamos trazendo. É uma ideia, não é só nossa, né? Várias cooperativas estão abraçando isso, que é a questão de trazer inovação bem no seu começo, né? Ainda muito vinculada a empresas que estão iniciando, a startups, e mostrar o que elas têm de novo, o que elas estão buscando de inovação, assim, bem na ponta aí para o produtor rural. E esse é o nosso desafio, é de fazer isso, é de transformar a nossa região aqui, que é uma região com muita pesquisa, com muita gente graduada, muito engenheiro, muito PhD, numa região que produza também tecnologia para o produtor rural e para o mundo inteiro, né? E o pavilhão de Sebrae também traz novidades, porque quem quer gestão, quem quer projetos, já vai estar lá com afinidades de interesses, né? Exato. O pavilhão do Sebrae agora, já desde o ano passado, já tem uma estrutura fixa, né?
uma estrutura muito boa, né? É um parceiro nosso aí de primeira ordem, sempre está presente na feira, muito bem localizado, num lugar muito bonito, com um lago, e com certeza vai trazer muita coisa boa para a feira. Os sindicatos também, né? Dentro do estande da FAP também e do Senar, o pessoal vai conferir muitas novidades este ano também? Sim, com certeza. Eles sempre proporcionam algumas palestras locais, né? Tem os expositores. Eu acredito que vai ser um grande evento lá. Bom, o pessoal que vai participar, só lembrando então que fica a cerca de 70 quilômetros aqui de Brasília, é um espaço de tecnologia, de inovação, é uma grande fazenda para receber os produtores, né? Exatamente, né? As empresas mostram seus produtos, suas produções, tem plantação de milho, plantação de sorgo, plantação de soja, e todos os equipamentos estão todos lá, as empresas trazem realmente a novidade, o que elas estão lançando, então realmente é uma grande oportunidade. E falando de inovação, o uso da inteligência artificial é cada vez mais comum no nosso dia a dia. E no campo não é diferente. Tecnologias automatizadas também vêm ganhando espaço, o que ajuda o produtor rural a tomar decisões mais precisas. No cultivo da cana-de-açúcar, por exemplo, a inteligência artificial é uma aliada no combate às plantas daninhas, aumentando a produtividade e reduzindo os custos. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o especialista Fábio Franco. Fábio, uma boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, João. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui pela presença. Explica para a nossa audiência, Fábio, como que a IA, né, a inteligência artificial, ela ajuda o produtor na hora do manejo, né, de plantas daninhas, né, nas lavouras de cana-de-açúcar. Bem, a Taranis do Brasil tem utilizado da inteligência artificial como uma ferramenta aliada no processo de identificação de plantas daninhas e também no levantamento de ameaças das culturas, tais como a cultura de cana-de-açúcar, né? A inteligência artificial nada mais é do que uma linguagem de programação com velocidade acelerada, com uma capacidade além do normal, uma capacidade muito grande de processamento rápido, e que ela faz parte de um programa de identificação onde a redução do erro, a acuracidade do dado e, principalmente, no caso da Taranis, a leitura das imagens com muita acurácia e proporcionando dados confiáveis, ajudam, no caso das usinas de cana-de-açúcar, a ter, através das análises desses dados, a melhor oportunidade de tomar uma decisão assertiva, seja ela para mudança de moléculas, para foco no combate a algumas espécies de plantas daninhas que têm sido identificados como uma presença grande no momento. Então, a inteligência já faz parte do agro global, é utilizada na agropecuária e agora na agricultura, cada vez em maior escala. E quais são as principais vantagens, né, do uso da IA no controle das plantas daninhas em comparação com os métodos tradicionais? Essa é uma ótima questão. A Taranis possui uma metodologia de identificação única através de fotos de altíssima resolução. Quando você tem programas, no caso nós temos programas exclusivos de identificação, onde a inteligência artificial ela consegue ler essas imagens, em primeira instância, identificar o que é planta daninha, o que é cultura, no caso, o que é cana-de-açúcar, o que não é cana-de-açúcar, e depois especificar por espécies, né? Nós temos a capacidade hoje de identificar mais de 100 espécies de plantas daninhas dentro da cultura de cana-de-açúcar, uma a uma, e entregar relatórios completos onde os nossos clientes conseguem ter um diagrama perfeito de como está o nível de infestação dessas plantas daninhas no ato da captura dessas imagens. Então, isso é uma vantagem muito grande, pois a nossa metodologia não exige nenhum esforço dos nossos clientes. A Taranis possui hoje um modelo comercial onde a gente chama end-to-end. Então, desde a captura até a análise e a devolução do dado, toda a prestação de serviço é feita pela Taranis com a ajuda da inteligência artificial. E essa coleta de dados ela é feita a partir de drones, de aeronaves? Como que isso é feito? Nós temos hoje 2 veículos de captura de imagem, né?
Então, todo o agronegócio brasileiro, ele é feito mensurado por amostras, sejam elas a campo, a pé, por imagens de satélite, e no caso da Taranis, também através das imagens de satélite e das fotos de altíssima resolução. Nós temos um hardware patenteado no Brasil, inclusive. Essa é uma tecnologia israelense brasileira, onde esse equipamento é instalado em aviões, são frotas exclusivas da Taranis, que tiram fotos de altíssima resolução. Eu digo 0,5 milímetro por pixel de definição. Isso significa, João, que a uma altura de 70 metros, um avião a mais de 200 quilômetros por hora, nós capturamos hoje 4 fotos por hectare na casa de 15 metros quadrados, que é uma amostra. E essas fotos conseguem enxergar uma joaninha no meio de um canavial, ou uma plântula de corda de viola, ou uma ramificação de capim colonião no meio do canavial. E essa é uma metodologia que é utilizada hoje através da captura de equipamentos instalados em aviões e também em supercâmeras que já fazem parte de uma frota de drones específicos para captura desse tipo de imagem. Agora, Fábio, o produtor que está se interessando, né, em ouvir aí o que você está dizendo, quais são os desafios que ele vai enfrentar na hora de implementar essa tecnologia nas lavouras? Tem desafio? Na verdade, a prestação de serviço, ela existe para suprir uma necessidade a qual o nosso cliente não tem, por exemplo, uma capacidade humana, uma capacidade maquinário ou uma capacidade tecnológica para fornecer ou para obter os dados que ele precisa. A nível de campo, em pequenas propriedades, isso é feito pelos funcionários das fazendas, mas quando você começa a tomar escala na sua produção, seja ela de cana, soja, milho, algodão, você precisa ter um dado confiável, um dado rápido e um dado que proporcione a você, na linha do tempo, tomar decisões que vão proporcionar redução de uso de água, redução de moléculas de controle, no caso de herbicidas ou de fungicidas ou de inseticidas, e proporcionar maior produtividade. Então, um primeiro desafio é entender como essa tecnologia funciona e entender como ela pode auxiliar. Esse é o que eu chamo de maturação do mercado. O mercado brasileiro ele está acordando agora para entender que a prestação de serviço no fornecimento de dados é algo que já acontece, que vai acontecer cada vez mais, e que ele não precisa fazer investimento absurdo da parte dele para poder começar do zero, sendo que já existem empresas como a nossa que podem oferecer esse serviço de uma forma rápida, segura e que tem uma acurácia e que principalmente tem uma metodologia única, não empírica, né? Um dia uma pessoa dá um tipo de nota, outro dia ela dá outro tipo de nota. Quando você tem uma metodologia única na linha do tempo, que proporciona um dado confiável, e esse serviço já tem sido adquirido no Brasil há mais de 3 anos por várias indústrias do setor sucroenergético, porque ele está se tornando cada vez mais confiável e ele está se tornando cada vez mais utilizável na tomada de decisões. Perfeito, Fábio. Queria agradecer a sua participação aqui no Mercado e Companhia. Forte abraço. Boa tarde. Boa tarde. A seguir, março de 2025 se consolida como o 21º mês seguido com temperatura média mais alta do que na era pré-industrial. Os detalhes com Arthur Miller na previsão do tempo. Estamos de volta com um alerta. Dados da Agência de Monitoramento Climático da União Europeia apontam que março de 2025 foi o segundo março mais quente da história, com uma temperatura média do ar na superfície de 14,06 graus Celsius. Esse resultado fica 1,60 grau acima do nível pré-industrial. Além disso, foi o 20º mês consecutivo em que a temperatura média global do ar na superfície ficou mais de 1,5 grau acima do nível pré-industrial. O Arthur Miller já está aqui com a gente para explicar melhor tudo isso. Arthur, boa tarde.
Boa tarde, João, né? Obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, né? Mais um mês aí com temperaturas acima da média, que é aquele indicativo que a gente já trouxe, né? Que vai ser um outono e um inverno com temperatura acima da média. Dados do Copérnicos que mostra para a gente, né, o mapa de anomalia de temperatura. Onde está vermelho significa que foi mais quente do que o normal. Onde está azul, mais frio do que o normal. E onde está branco, né, dentro da média. Eu quero destacar, né, justamente que a gente olha, né, uma média global. E se a gente perceber, no quadradinho lá da direita, a gente vê todo aquele vermelhão, né, que é um zoom centralizado justamente na Europa, que onde as temperaturas aí ficaram com anomalias até de 4 graus. Isso porque, né, a gente tem aquela situação que já desmataram bastante áreas, é uma das regiões que mais poluem, e a gente fala, né, aquecimento global. A atmosfera não tem fronteiras, porém, em locais onde você tem grande concentração de poluição e forte desmatamento, o efeito local ele é pior. Então, aí já a Europa aí sentindo bem na pele o que é nessa questão da mudança. No geral, né, a gente tem esse panorama que influencia o globo todo, tem a questão com os oceanos, aqui a anomalia de temperatura das águas dos oceanos e ainda estão bem acima da média, apesar de ter um pouco de água aqui resfriada em março, que estava terminando a laninha, mas que a gente já vê, né, as águas aquecendo aqui novamente, que é aquele panorama que a gente já vem traçando aqui no Canal Rural, tem essa projeção, né, uma possibilidade do El Niño estar voltando na primavera, isso vai ter um impacto direto já na próxima safra. E para a gente entender o que aconteceu, né, a gente tem aqui, né, o gráfico de temperatura mês a mês, então aqui está janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, então o que a gente tem, ó? 2023 tinha sido o ano mais quente da história, a linha amarela. Aí depois, né, superando 2016, que é essa linha laranja que vem aqui por baixo. Aí ano passado, né, 2024, foi essa linha que sobrepôs todas as outras, ou seja, ano após ano a gente está tendo aí subida de temperatura mesmo sem a presença do El Niño. E agora a gente está começando esse ano, né, com essa linha vermelha, que está acima de 2016 e acima de 2023, ou seja, só ficou abaixo do ano passado, sendo que a gente estava com o El Niño, ou seja, se o El Niño tivesse em vigor agora nesse momento, a gente teria batido a temperatura do ano passado. E a Europa é o continente que mais aquece nos últimos 40 anos, né, Arthur? Exatamente, né? Justamente porque onde a gente tem essa situação, porque lá tem a questão, né, muita queima de carvão mineral, a questão, né, de aquecimento no período de inverno, ou seja, está jogando mais gás de efeito estufa, não tem mais um aporte biológico para ter um balanço hídrico, né? Então a gente sabe que, como tem o problema da ilha de calor em São Paulo capital, aí é uma ilha de calor também lá na Europa como um todo. Arthur, e como que fica a previsão do tempo no país nesse feriado? Então, tendência aí é de um tempo um pouco mais tranquilo, mas com chuvas boas aí no decorrer da semana. Chuvas aí que vão chegar no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, também Goiás, com pelo menos aí 80 milímetros, uma ótima notícia, principalmente para os produtores no interior paulista. Aí a gente olhando para a última semana do mês, de 27 de abril a 1º de maio, essa chuva ela persiste no centro-oeste, avança para o norte de Minas e também para o sul da Bahia, ou seja, não chega no norte baiano, mas são chuvas ali que vão ajudar bem o produtor. E ó, chuva volumosa voltando para Roraima e também para o estado do Pará, com pelo menos aí 80 milímetros em 5 dias. E quando a gente olha para o frio, uma semana do dia 22 a 26 com frio na região sul, mínimas ainda girando em torno dos 10 graus e, claro, olhando para a última semana, frio aí com risco de geada, já entrando ali para o dia 27 e 28, mínimas aí em áreas de baixada ficando no patamar de 5 a 4 graus, geada na Serra Gaúcha quanto Catarinense, sobe o frio para o Paraná, mas para o Paraná o risco de geada é menor, uma semana que começa com temporais também no Brasil Central, então muita atenção aí, né, a rajada de vento intensa novamente, queda de granizo e, claro, o tempo mais firme tanto no sul como em boa parte da região nordeste, máximas que ficam indo na casa dos 31 graus no centro-norte do país. E, claro, o céu azul Brasil de hoje vai lá para a região norte, inclusive, né, para Belém do Pará, onde a gente vai ter a COP esse ano, a COP 30, para mostrar como, né, o Brasil é pioneiro, né? O nosso agro tem muito a mostrar e, claro, uma culinária bem diversificada. Então, o produtor pode aproveitar as ofertas da Azul, tem lá, né, o pato no tucupi, tem a cachaça de jambu, uma variedade enorme de produtos que, ó, máximas na casa de 30, mínimas na casa de 24. Agora, na região norte não para de chover, mas assim, é o dia inteiro de sol, tem uma chuva no período da tarde, mas nada aí que prejudique o produtor de fazer um bom negócio e também aproveitar tudo o que Belém de Pará tem de oferecer. Agora, Arthur, é hora da interatividade. Hoje é um vídeo que veio lá de Minas Gerais. Vamos ver. Tarde, pessoal do Canal Rural. Aqui é Edivaldo. Tudo bem, mano?
Manuel, nós somos criador de gado aqui do norte de Minas. E na região do norte de Minas, aqui cidade de Porteirinha, é uma região muito desafiadora pelo clima. Sol muito quente, chove pouco. Nós queríamos saber a previsão do tempo para esses 90 dias aqui para essa região do norte de Minas. Um abraço do Edivaldo para o Arthur Miller e Priscila Paiva do Canal Rural. E aí, Arthur, como é que fica? Mandar um abraço aí pro Edivaldo, então, né? Região em norte de Minas, o que a gente tem é praticamente a chuva já cortando, ou seja, quando a gente olha para os próximos 30 dias, tem esse último pulso de chuva do dia 19 ao dia 24, soma em mais uns 20, 30 milímetros, depois a chuva já corta, né? Adentrando maio, de junho para frente, e julho não tem mais chuva. A tendência para a chuva começar a retornar para o norte de Minas, somente lá para final de setembro, começo de outubro, que nem ele falou, né? Foi desafiador, porque não choveu o que era para ter chovido, né? Ainda teve aquela onda de calor ali entre janeiro e fevereiro. E tem mais participação aqui no Mercado Companhia. Vamos acompanhar aqui no telão. Como fica o frio aqui para a cidade de Luiz Alves, em Santa Catarina? É a Ivonete de Souza. Então aí respondendo a Ivonete, né? Lá de Santa Catarina, porção norte do estado, temos aí, né, que... Bom, antes de falar do frio, chuvas aí que vão ficar dentro da média, chuvas agrícolas, aos 150 milímetros, né? Luiz Alves, que é conhecido, né, um grande produtor de banana lá em Santa Catarina, então chuvas aí dentro do ideal. Quando a gente olha para a temperatura, aí chama a atenção, né, que a gente tem esse frio entrando aí agora na última semana de abril, mínimas que podem ficar na casa dos 10 graus e ainda não é um problema. Porém, quando a gente já começa a olhar lá para a primeira quinzena de junho, tem aí já um risco de geada, porque a mínima pode ficar abaixo de 7, 5, 4 graus, e aí a gente já começa a ver esse risco de geada. Porém, até lá, temperaturas aí dentro do ideal, entre um pulso ou outro de frio, mas nada com que o produtor tem que se preocupar, pelo menos até junho. Em junho dá uma bela derrubada, né? Um grande estresse térmico, né? Sai de 30, cai para 5, né? Uma amplitude de 25 graus. Acaba com a nossa imunidade, acaba com a imunidade da lavoura e também de rebanhos. Vale muita atenção, né? Tem mais interatividade ou ficamos por aqui? Tem mais, ó. Conseguem me informar se tem previsão de chuva para o município de Jacaraci, na Bahia? Consegue informar, Arthur? Opa, tem sim, Antônio. Então, como a gente viu, né, tem um último pulso de chuva aí para a região da Bahia, agora para esse final de abril, né? Até se estende um pouquinho para o começo de maio, mas lembrando, né, não é chuva volumosa. Ou seja, vai somar, né? Aqui para o final de abril vai ter pelo menos uns 20, 30 milímetros. O produtor tem que aproveitar para armazenar essa água, para aproveitar para fazer uma irrigação suplementar posteriormente, porque a partir de maio praticamente já não chove mais na região, né? Chuva cortando aí. E aí a tendência também, né? Lá para voltar a chuva para a região, aí é só lá para setembro. Então tem que aproveitar essa última chuva aí do mês de abril, João. Tem tempo para mais uma interatividade. É o Ismael Leal. Como fica a previsão para Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul? Então agora, né, um panorama bem diferente para os gaúchos, né? Então olhando aí a porção sul do estado, temos que a chuva começa a retornar no final de abril, começo de maio, né? Agora vai ficar um pouco mais seco, então aproveitar esses 10 dias para realizar os trabalhos em campo, chuvas aí de 100 milímetros, ótima notícia, 150 entre maio e também em junho, ou seja, umidade tranquila. Agora, quando a gente olha para a temperatura, aí fazer os alertas, né? Já para a virada da quinzena do mês de maio, risco de geada, mínimas aí que já vão cair para 5 graus, ou seja, já apresenta um risco real. E agora, né, a gente vem avisando que não é porque vai ser um outono e um inverno quente que a gente não vai ter pulso de frio intenso. Então, ó, lá na quinzena de junho, o termômetro pode zerar ou até mesmo negativar, ou seja, com certeza aí uma situação de geada, um pulso de ar polar mais forte. Então a atenção maior fica principalmente para essa segunda quinzena de junho, que promete ser bem gelada no sul do país. Ainda mais frio do que Santa Catarina, né? Isso, exatamente. Aí com certeza é geada, né? Inclusive o termômetro podendo negativar. Perfeito. Arthur, queria agradecer a sua participação. Muito obrigado, viu? Obrigado, João. Um ótimo final de semana e uma boa tarde para você que nos acompanha. Quer ver a previsão do tempo da sua região aqui no Mercado e Companhia? Manda o vídeo pra gente. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Ele vai direto para o nosso WhatsApp. É simples e muito fácil. Não esqueça de informar seu nome, cidade e o estado, além de falar o que você produz aí na sua região. E se você for mandar um vídeo, é só gravar na horizontal, combinado? Participe! Recuperar áreas degradadas para produzir alimentos sem a necessidade de avançar sobre a floresta. Esse é o objetivo do governo federal, segundo o secretário de Inovação do Ministério da Agricultura, o Dr. Pedro Alves Correa Neto.
Em uma entrevista à equipe do Planeta Campo, ele falou sobre esse assunto e destacou uma iniciativa que vai ser lançada lá na COP30 em Belém para fomentar o financiamento climático e atrair investimentos para a recuperação dessas áreas degradadas. Nosso grande desafio é estabelecer uma agenda de ação que seja atual, que seja aderente aos grandes desafios de convivência climática que o planeta Terra, com os quais o planeta se debate hoje, especialmente a recuperação de áreas para a segurança alimentar. O Brasil tem cerca de 100 milhões de hectares de pastagens com algum nível de degradação, dos quais 40 milhões aproximadamente de hectares têm aptidão agrícola ou para pecuária. Então, o grande objetivo é utilizar essas áreas já abertas, já antropizadas, em processo de degradação, fazer a recuperação dessas áreas para que ali a gente possa produzir alimentos, possa fazer pecuária intensiva ou atividades agro-silvo-pastoris com o setor de florestas plantadas e sem precisar abrir novas áreas para aumentar a produção de alimentos. O objetivo brasileiro é multiplicar a quantidade produzida sem necessariamente abrir novas áreas, sem necessariamente avançar sobre a floresta, mesmo ainda havendo, em muitos casos, o produtor rural tendo direito ao desmatamento. Não é a intenção do setor abrir novas áreas. Por isso, o programa de recuperação de pastagens degradadas é tão importante para o agro como um todo e para o planeta Terra como um todo também. Por isso, levar esse tema para a COP. O Brasil tem um plano setorial para a agropecuária que já está em execução há mais ou menos 14 anos. Já está no seu segundo ciclo. A gente começou com um plano de agricultura de baixo carbono, o Plano ABC, que vigorou de 2010 a 2020, e agora estamos no segundo ciclo, que é o ABC+, que vai de 2020 até 2030. Esse plano setorial de agricultura de baixa emissão de carbono, ele já contempla uma série de tecnologias sustentáveis de produção, que ao produtor rural optar por adotá-las, ele vai ter um sistema produtivo mais resiliente, ele vai ter melhora de performance na sua propriedade rural, vai produzir mais com menos custo e ainda tendo grandes benefícios ambientais. E a comunidade mundial precisa parar de falar de acesso ao financiamento climático e começar a promover o acesso ao financiamento climático. Mas quando você quer acessar um financiamento, uma coisa que é primordial é ter um bom projeto ou uma boa plataforma para que o recurso possa ser acessado. Por isso, o Brasil está propondo como tema central de uma agenda de ação para a agropecuária e sistemas alimentares exatamente o tema de recuperação de áreas para segurança alimentar. Então, o nosso desafio é promover uma plataforma para atração de investimentos em recuperação de áreas para que essa plataforma seja a ponte para o acesso ao financiamento climático, para que, enfim, tantos recursos que são veiculados, que são mencionados aí, que estão à disposição do enfrentamento das mudanças climáticas, possam achar um ponto de encontro, ou seja, áreas ao redor do planeta passíveis de recuperação para a produção de alimentos ou para a preservação da biodiversidade, para serem financiadas com esses recursos do financiamento. Um denso processo de estruturação da ideia, a elaboração de notas conceituais, apresentação da ideia para a comunidade internacional, especialmente na reunião de negociação que acontece em junho, na Alemanha. Então, a gente passa numa primeira etapa de formulação, formatação, de redação dos documentos oficiais, submissão desses documentos, apreciação pela comunidade internacional. Depois continuamos discutindo e apresentando isso para a sociedade, para o setor produtivo, para a comunidade internacional também. E, por fim, se tudo correr bem, lançamos a iniciativa na COP30 lá em Belém. A gente tem que olhar o problema das mudanças climáticas em escala global. Quando a gente olha para o nosso país, para o Brasil, é claro que o setor agropecuário é um componente importante do problema e da solução. Mas, em termos globais, é um problema, é um desafio para as nações, para as economias, fazerem o seu processo de descarbonização sem necessariamente entrar num jogo comercial de qual setor é responsável pelo quê. Porque a mudança do uso da terra, ela é inerente à própria vida humana na terra.
são condições de sobrevivência que, para se alcançar, se faz esse tipo de uso. Então, quanto mais a gente avançar nas reflexões sobre a contribuição que cada ente da economia, cada setor da economia pode dar, o setor agropecuário no Brasil é parte da solução, sim. Por quê? Porque ele tem capacidade de sequestro, os sistemas produtivos resilientes, eles podem ter um equilíbrio de carbono super interessante, pode ser um consumidor de carbono, um sequestrador de carbono, então é parte da solução. Aumentar ou manter a atividade de produção de alimentos sem aumentar a emissão é um grande desafio, uma grande colaboração também nesse aspecto. A seguir, crescimento da produção de etanol de milho levanta dúvidas sobre equilíbrio entre demanda interna e exportações. Tema para o quadro Commodities em Foco. Já voltamos. O crescimento da produção de etanol de milho no Brasil pode mudar a dinâmica do mercado agrícola. Com as usinas absorvendo volumes recordes do cereal, a tendência levanta apreensão sobre o impacto nas nossas exportações. Para analisar esse cenário, eu converso agora com Luiz Fernando Roque, que é coordenador de inteligência de mercado, da Redpoint. Luiz Fernando, uma boa tarde. Obrigado por participar aqui do Mercado e Companhia. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Luiz Fernando, como que o aumento da demanda interna pelo milho para a produção de etanol impacta a competitividade das nossas exportações, tanto no curto quanto a longo prazo? Bom, João, essa indústria de etanol de milho vem crescendo muito no Brasil, né? É uma indústria relativamente nova, né? Lembrando que as primeiras plantas de etanol de milho começaram a operar só em 2018. Só que hoje a gente já tem mais de 20, 22, 23 plantas aí rodando nessa produção de etanol de milho no Brasil, então teve um crescimento exponencial nos últimos anos. E o grande ponto é que essa indústria traz uma demanda adicional pelo milho brasileiro, uma demanda que não existia antes, né? Uma demanda muito importante, porque de alguma forma ajuda a sustentar a produção, o crescimento da produção, né? Que é uma tendência aí dos últimos anos também. Então ajuda a consumir boa parte do estoque, da produção maior que a gente vem produzindo aí em algumas temporadas e tem a tendência de continuar produzindo, só que naturalmente esse maior consumo interno deixa menos excedente para a exportação. Eu não diria que vai chegar a atrapalhar a exportação, né, a competitividade da exportação, mas claro que em anos que a gente tiver algum problema de produção, né, principalmente de safrinha, é possível que a gente tenha menos excedente para exportação, menos volumes destinados para exportação, porque a gente vai ter um consumo maior no mercado interno. Lembrando que no mercado de milho, né, quem manda é o consumo interno e a gente exporta o excedente, que ano passado aí deve ter chegado em quase 40 milhões, esse ano pode chegar a 44, 45 milhões, mas é esse excedente que é exportado. Então, se o consumo crescer e a tendência é de crescimento, naturalmente, em anos que a gente tiver uma oferta menor por algum problema produtivo, pode ser que a gente tenha um potencial de exportação menor, exatamente porque o estoque, né, ou o excedente para exportação vai ser menor. E esse aumento na produção de etanol de milho, ele tem afetado os preços aqui do mercado interno? Tem afetado positivamente, né? A gente vê nesse ano preços bem firmes no Brasil. Não exatamente só por isso, né, mas também por isso. A gente tem outros fatores, claro, né, mercado externo, dólar, enfim, prêmios muito fortes. Mas sim, a gente coloca como um grande fator esse maior consumo interno que a gente está vendo e as tendências de crescimento de consumo interno de milho para a fabricação de etanol também, né, além de ração. Então é um fator que tem segurado o preço. Eu acho que daqui para frente, né, com a continuidade do crescimento desse mercado, a régua do mercado de milho, digamos assim, ela pode subir, porque é um consumo que a gente não tinha, um consumo adicional interessante, né? E como eu falei, que era bastante importante para o mercado de milho, porque ajuda a sustentar o crescimento da produção, né? Se a produção continuasse crescendo no Brasil como vinha crescendo e o consumo interno não acompanhasse de alguma forma, naturalmente, em algum momento a gente ia ter preços mais baixos, ia desincentivar o aumento da área e, né, naturalmente trazer uma produção menor. Então, hoje é um impacto positivo, sim, porque
traz uma sustentação para preço de mercado interno, que eventualmente, claro, ainda pode sofrer com alguns fatores externos também, mas hoje é um fator que tem trazido aí um preço interessante para o produtor brasileiro. Recentemente a gente estava vendo milho acima de R$90 no Brasil, então boa parte disso vem sim desse consumo maior para a fabricação de etanol a partir do milho. Então, a linha da ração é um mercado bastante importante que deve continuar crescendo muito ainda no Brasil e deve continuar ajudando aí esse mercado de milho aqui no mercado interno. Luiz Fernando, com o crescimento projetado da indústria de etanol de milho, que prevê uma produção de mais de 10 bilhões de litros na safra 25-26, quais estratégias podem ser adotadas para equilibrar a demanda interna com os compromissos de embarques, com as nossas exportações? Isso vai depender muito da paridade, se está valendo a pena exportar ou manter no mercado interno. E essa competição, a gente não tem muito como equilibrar. É um mercado livre nesse caso, Então a competição vai dizer para onde vão mais volumes. Se daqui a pouco, por uma eventual queda de preço, aí o mercado interno não está valendo muito, pode ser que se coloque um pouquinho o pé no freio aí na fabricação de etanol e sobra um pouco mais de volumes para exportação. E vice-versa, A exportação daqui a pouco pode não estar valendo tanta pena em comparação com o mercado interno e eventualmente a gente pode aumentar, acelerar um pouco essa produção de etanol aqui para atender o consumo interno. Então, isso vai depender muito do momento do mercado, João? Vai depender muito dos preços aí, tanto internos como externos, principalmente nesse caso para exportação. Então, quem vai ditar o rumo aí realmente é um mercado nesse caso que é um mercado bastante livre, Então, esse equilíbrio é ditado pelos players do mercado, mas claro que fatores ligados aí a alguma questão envolvendo combustíveis também pode afetar isso. Então, vai depender muito de como vai ser esse mercado aí ao longo do ano, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, porque, como eu falei, a gente tem principalmente uma questão envolvendo dúvidas com relação à produção de milho nessa temporada, Porque a gente está recém plantando a segunda safra, a safrinha, e eventuais problemas produtivos podem mudar um pouco a dinâmica desse mercado. Perfeito. Eu conversei com o Luiz Fernando Roque, que é coordenador de inteligência de mercado da Redpoint. Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, João. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. A seguir, clonagem inédita de araucária e avanço do eucalipto mostram novas oportunidades para a silvicultura no Brasil. É depois do intervalo. Estamos de volta para lembrar que em maio vamos conhecer os vencedores do Prêmio Personagem Soja Brasil Safra 24-25. Você não pode perder. Temos um convite especial para você. No dia 14 de maio vai ser realizada a premiação do Personagem Soja Brasil, direto de Brasília, na Casa do Canal Rural e sede da ProSoja Brasil. É um momento importante de reconhecer o trabalho dos produtores rurais que diariamente estão no campo produzindo alimentos e dos pesquisadores que desenvolvem novas tecnologias para fortalecer o setor produtivo do país. O evento vai ser transmitido pelo Canal Rural. A partir das 6h50 da noite, esperamos você. Acompanhe também pelas redes sociais. E olha só que assunto interessante. A Embrapa Florestas conseguiu clonar uma araucária de cerca de 700 anos que tombou durante um temporal no Paraná. É um feito inédito na pesquisa florestal brasileira. Os 42 metros de altura que reinavam entre as outras araucárias na área da Mata Atlântica foram perpetuados. A vida de um símbolo gigante do Paraná que resistiu por pelo menos 7 séculos não acabou com a forte tempestade que atingiu a região em novembro de 2023. Mas o trabalho de resgate genético de uma árvore com idade tão avançada implicou em muitos desafios. A técnica de clonagem utilizada pelos cientistas permitiu a produção de mudas a partir de brotos de tronco, garantindo que a nova geração mantenha o DNA da ancestral. A importância de fazer uma muda dessas, de uma planta tão antiga, ela se baseia principalmente na questão de que essa planta tão antiga, ela tem uma história muito rica. Imagina, mais de 600, 700 anos de idade. Então, o que essa planta passou, ela tem uma resistência às intempéries muito grande. E com isso nós conseguimos resgatar esse DNA dessa planta, conservar esse DNA para estudos futuros.
Talvez essa planta tenha alguma característica que a gente hoje não saiba qual é, que fez com que ela vivesse tantos anos assim. A araucária original, considerada a maior da espécie no estado, estava na propriedade da família da Terezinha, que fica na cidade de Cruz Machado, na região sul do estado. A nova planta ocupou um espaço próximo de onde a mãe estava, a cerca de 80 metros. Muito feliz, sabe? Orgulho muito grande de ter conseguido fazer os filhinhos da antiga araucária, né? E a gente sempre preservava ela bastante. Eu recebia bastante turistas para ver, de estrangeiros vinham fazer visita nela e o pessoal daqui da cidade também. Agora a chance de ter de volta ela e a hora que ela estiver produzindo já para manter a genética dela, continuar na propriedade. Amor da família. Outra muda da árvore foi plantada no Colégio Agrícola de Cruz Machado, em um evento com estudantes, professores e autoridades locais. Além do plantio das mudas, os estudantes participaram de uma palestra sobre a importância da araucária na biodiversidade. O plantio da nova geração da árvore representa a continuidade de uma linda história de vigor e resistência. Voltou para a terra. A nossa amada árvore para nossa terra. Voltou para a terra, ó. O nosso, como que é? O neném, né? Neném. O neném da nossa araucária. Uma grande conquista. Já no oeste da Bahia, as florestas de eucalipto para a produção comercial são uma realidade ainda recente para produtores de culturas tradicionais comuns ali na região. Com a instalação de fábricas da agroindústria, a silvicultura é alternativa na geração de energia e também para outros segmentos. O Vinícius Ramos conta os detalhes para a gente. A rapidez e precisão da máquina no corte de árvores de 40 metros de altura impressionam. Além da extração da madeira, produtores do oeste da Bahia conheceram de perto o manejo florestal e condução de rebrota numa fazenda que cultiva eucaliptos em barreiras. O dia de campo foi promovido por uma cooperativa de produtores rurais. O primeiro workshop em silvicultura aqui na região do oeste da Bahia. É o pontapé inicial para realmente organizar essa introdução do eucalipto de uma forma mais séria, de uma forma mais organizada, né? Que garanta um sucesso para o produtor rural. Teve alguns aventureiros, né, que plantaram sem testar previamente os materiais genéticos aqui. Plantaram e, felizmente, alguns deram certos. Esses que deram certo já é um direcionador para aqueles que querem plantar agora. Já sabem quais são os materiais genéticos, como esse que nós estamos aqui agora nesse plantio, qual o material genético que se pode plantar, qual clone que se pode plantar, que dá certo na região. A silvicultura é um investimento a longo prazo. O ciclo do plantio até o primeiro ponto de corte leva 7 anos. Ainda assim, é possível ter uma boa rentabilidade, como explica esse engenheiro florestal. A rentabilidade hoje, a preço de hoje, se eu tivesse floresta hoje para vender, a rentabilidade hoje estava na faixa de o equivalente hoje a 36 a 40 sacas de soja por hectare, o que é um rendimento muito bom, levando em consideração que você tem uma floresta em que a rotatividade dela é em torno de 7 anos. O grande gargalo do evento é fazer com que o fazendeiro entenda que o projeto é a longo prazo, ou seja, eu planto hoje para ter um retorno daqui a 7 anos. A Fazenda Planalto, por exemplo, tinha inicialmente 1.000 hectares de área plantada. Está agora com cerca de 750, em um local que antes era de pastagem. Apesar da grandiosidade de uma floresta de eucaliptos como essa, profissionais do setor afirmam que a região oeste da Bahia ainda precisa de mais florestas para atender a demanda de geração de energia. Nós tivemos uma estagnação de 2012 até agora, né? São poucas fazendas que estão implantando eucalipto, mas a gente sabe que a gente já está com uma demanda de no mínimo 3 anos atrasado com os plantios de eucalipto. E aí nós fizemos esse workshop com o objetivo de incentivar os produtores, que também é uma nova fonte de renda, é uma fonte de renda a mais, além da soja, algodão e milho, e estamos, né, motivados a aumentar a área de plantio aqui na região. De acordo com o engenheiro, o oeste da Bahia tem madeira só para os próximos 3 anos, uma margem apertada diante do longo ciclo da cultura
silvicultura e de grandes projetos voltados à produção de biomassa. Mercado existe, as empresas estão aí e, como informação, nós já temos uma empresa que vai funcionar esse ano, que vai produzir álcool de milho, que deverá consumir em torno de 2.000 hectares de eucalipto por ano. Então, só essas 3 empresas vão precisar, por ano, de 6.000 hectares. Como o ciclo é de 7 anos, eu vou precisar pelo menos de 40 a 42.000 hectares para movimentar apenas 3 indústrias. E o Mercado e Companhia desta sexta-feira fica por aqui. As nossas reportagens e entrevistas você consegue ver e rever no YouTube do Canal Rural. E para mais notícias em tempo real, é só acessar o nosso site, canalrural.com.br. Bom feriado, até a próxima. Tchau, tchau.